Bom dia, meninos. Tudo bem? Saudade. Nos anos para matar a saudade. Adivinha? Orações subordinadas, substantivas. Ah, que saudade. OSSSA, OSSSSSS, enfim. Vamos lá? Bom, a matéria de hoje eu confesso que não é tão difícil assim, mas tem que prestar atenção. Bom, as orações subordinadas substantivas, elas obedecem a algumas regras de pontuação. A gente, como nós sabemos, vírgulas, pontos, dois pontos, a gente não pode estar colocando em qualquer lugar assim, não. Né? Então, assim, eu acho que vou pôr essa vírgula aqui, esses dois pontos aqui. Tinha até algumas pontuações que nos ajudavam. Lembra dos dois pontos? Que eram as orações subordinadas a positivas. Foi tão bom, que saudade, né? Nós aprendemos de cor as regras, aprendemos todas, foi muito bom. E eu considero uma matéria difícil. Vamos lá nas pontuações, as orações subordinadas substantivas para a aula de hoje? Bom, vamos lá, então aqui, né, na primeira página, veio um texto para a gente interpretar, não acredito, né? Fielmente que vocês leram, precisa ler. Quanto mais a gente ler, melhor a nossa escrita, né? Acredita a essa altura que o conto de enigma de vocês já está prontinho. Ai, que vontade de corrigir. Ai, tira foto, me manda. Vamos postar essas fotos desses contos no Instagram. Sabe, manda para Josiane, ela manda para mim, eu corrijo, a gente faz tipo um mural de contos no Instagram, não sei, vamos dar um jeito de corrigir, sabe? Vamos lá, manda para mim, eu corrijo online. Bom, para Josi, ela manda para mim, né? Josi é a nossa coordenadora. Bom, qual característica de Sherlock Holmes esse trecho destaca? Um médico e um detetive têm um método parecido de raciocinar. Sempre batendo na questão do médico, porque Arthur Conan Doyle era um médico. E um médico ele é muito lógico, né? Se ele não for lógico, se ele for muito emotivo, ele não consegue lidar com a doença. Então, o médico e detetive, né? Segundo né, o texto, ambos trabalham observando e cruzando pistas da doença ou do crime, eliminando possibilidades, propondo, testando hipóteses de verdade, né? Ah, pode ser dor no joelho. Ah, não, não é no joelho. Propondo e testando hipóteses para localizar a origem do problema. Parabéns, é verdade. Que legal. São profissões parecidas, detetive e medicina. Você gostaria de ser um detetive? Um médico? Conta para mim. Depois de ler esses contos, deu vontade de ser um detetive particular? Ou trabalhar para a Polícia Federal, ser um detetive aí dessas grandes operações que descobrem as coisas, eles usam detetives, tá? Qual característica de Sherlock Holmes esse trecho destaca? Bom, o poder de observação, né? O médico ele observa, o detetive também. B, de acordo com o texto, o que Sherlock Holmes difere dos demais intelectuais eruditos, né, que se dizem muito estudados? Bom, o fato de ele compreender comportamento humano. Sherlock Holmes, ele também entende muito do comportamento humano, do psicológico da pessoa. O detetive, ele precisa entender a mente do criminoso para poder pegá-lo. Então, não é só corpo, é mente também. Ele precisa pensar para entender quais serão os passos, né, do criminoso. É muito bom, gente. Conto de enigma é muito bom, nossa.
O fato de ele conhecer o comportamento humano e os hábitos sociais de seus contemporâneos, além de dominar os saberes do cotidiano. Vale lembrar que nessa época, quem estava despontando com a ciência, né, era Freud, né, que estava começando ali com seus estudos sobre a mente humana, né? Então, nosso corpo e mente estão ligados. Bom, vamos lá? Leia a frase a seguir, atentando para o termo em destaque. Vamos analisar comigo? Holmes atendia seus clientes em um ambiente peculiar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou pegar canetinha vermelha, do jeito que eu gosto na sala de aula. Vou riscar um consultor. Risquei. Até os 2 pontos. Holmes atendia seus clientes em um ambiente peculiar, ou seja, diferente. Até os 2 pontos. Você sabe que ambiente é esse? Eu não disse ainda. Eu só vou dizer depois dos 2 pontos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos apagar. Cadê a borracha, gente? Não faz isso comigo, gente. Tem que ter borracha. Ai, será que é essa? Não, não é essa. Bom. Tá bom. Enfim. Depois eu acho a borracha. Sem problema. Acredito. Eu não acredito nisso. Isso a Globo não mostra. Bom, então vamos lá. Bom, vamos deixar assim, né? Não achei a borracha disfarce, então tá pra... Como esse período é classificado? Simples ou composto? Qual é a regra? Vou usar canetinha. Vermelho. Tá? Holmes atendia seus ambientes. Para eu saber se o período é simples, eu preciso ter um verbo. Período composto, 2 ou mais verbos. Holmes atendia. Verbo. Quem atendia? Holmes. Holmes é o meu sujeito. Acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem? Quem atendia? Holmes. Atendia quem? Seus clientes. Clientes, então, é um objeto direto. Ui, que simples, vocês já lembram disso. Bom, até aí tudo bem. Mas a frase não terminou, ela continuou até o ponto. Certo? Esse período é classificado como simples ou composto? Simples, porque eu tenho apenas um verbo. Tudo bem? Estamos juntos? Qual a função sintática o termo em destaque exerce? Estava em negrito, né? Mas aí eu já destaquei mais ainda. Tá pretinho aí no livro de vocês, não tá? E eu destaquei mais ainda, deixei em neon, pisca-pisca, sabe? Se eu pudesse enrolar um pisca-pisca nele. Esse um consultório, ele exerce a função sintática, ele trabalha de quê para a frase? De que ele trabalha? Para ambiente peculiar. Se eu for até ambiente peculiar, eu consigo entender qual ambiente é esse? Não. Eu preciso de quê? De um aposto explicativo, ou seja, posto depois para explicar o que é antes. Lembra disso? Então vamos lá. Bom, qual sinal de pontuação foi empregado neste período? Bom, entre o aposto e o termo que ele explica, foi empregado 2 pontos. Vamos relembrar? Eu tenho aqui verbo. Quem atendia? Holmes. Holmes atendia quem? Seus clientes. Acabou a frase? Não, vamos continuar a análise. Em um ambiente peculiar. Isso aqui é uma adjunta adverbial de lugar. Acabou?
Eu quis explicar que ambiente peculiar é esse. Eu preciso falar. Que ambiente é esse que ele atendia? Não era um lugar de detetive, era num consultório. Se eu for até aqui, eu consigo saber? Eu preciso de um aposto. Aposto significa posto depois dessa palavra para explicar o que ela significa. E o aposto, 99,999, vem depois de dois pontos. Tudo bem? Sublinhe no texto, na página anterior, um período composto por subordinação, cuja oração subordinada tem a mesma função sintática na frase lida. Vamos lá no texto procurar uma frase com aposto? Achamos. Um médico e detetive têm um método parecido de raciocinar. Vou cortar aqui. Um médico e um detetive têm um método parecido de raciocinar. Meninas, presta atenção. Até aqui, você consegue saber que método é esse? Não, professora, eu não consigo. Leia comigo de novo. Um médico e um detetive têm um método parecido de raciocinar. Parei. Você vai falar qual? Ambos trabalham observando, cruzando pista, eliminando as possibilidades. Tudo que é posto depois é chamado de aposto. E o aposto, ele é ligado, né, ao seu termo por dois pontos. Tudo bem? Estamos juntos? Lembraram? Então, vamos lá. Bom, em um período composto por subordinação, então, vem aí dois verbos, em que há orações subordinadas substantivas, aquelas que trabalham como substantivos, a pontuação segue a mesma regra do período simples. Era aquilo que eu explicava. A professora do 8º ano trabalhava só com um verbo. A professora do 9º ano, ela vai trabalhar com dois verbos. Ela vai ter que montar toda uma oração para funcionar como um aposto. E essa oração tem um verbo nela. Tudo bem? Vamos entender? Holmes atendia seus clientes em um ambiente peculiar. Vamos achar o primeiro verbo? Bom, atendia, verbo. Perdão, aqui é um período simples. Só tem um verbo. Período simples. Um consultório. Certo? Aposto, precedido por dois pontos, a termo a que se refere. Preste bem atenção, ele explica esse termo aqui. Ele me dá detalhes dele. Tudo bem? Bom, um médico tem um método de raciocinar. Por que essa oração é subordinada? Pergunta milionária. Levanta a mão. Pergunta milionária. Por que esse período aqui é composto por subordinação? 3, 2, 1. Não, gente. Jogaram a pergunta milionária fora. Bom, oração subordinada. Uma depende da outra sintaticamente. Bom, então aqui eu vou ter uma oração principal. Um médico tem um método de raciocinar, certo? Até aqui, eu não sei qual método é esse. Para eu ter um período composto por subordinação, vamos lembrar? Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo. Acha o verbo, chama ele de verbo. Cadê o outro verbo? Achei. Acha o verbo, chama ele de verbo. Tem dois verbos? Tem dois verbos. Nossa, como eu tô boa para escrever com essa canetinha desse livro, muito melhor que no quadro. Bom, um médico tem um método de raciocinar. Então, eu tenho dois verbos, período composto por subordinação. Aqui eu tenho apenas um verbo, por isso é período simples. Aqui eu tenho dois verbos. Então, essa oração é subordinada a essa. O que é isso, professora Aline? Essa aqui trabalha para essa. Se eu tirar
essa aqui fora da jogada, eu entendo a primeira. Como eu tenho 2 pontos, e esses 2 pontos, lá no período simples, o que vem depois era um aposto, agora para mim ela vai ser o quê? Oração subordinada, porque ela trabalha para ela, substantivo em homenagem ao aposto, que era um substantivo, apositiva, porque ela tem a função de aposto. E ela é separada por 2 pontos. Não esqueça. É mais fácil de achar. As orações subordinadas apositivas, portanto, são precedidas por 2 pontos ou vírgula. É muito raro ver vírgulas, tá? 99,999, 2 pontos, tá? Como acontece em um aposto explicativo, em um período simples. Se for um período simples, 2 pontos. Se for um período composto, com 2, 3, 4, 50 verbos, 2 pontos. Tá bom? Bom, já as outras orações subordinadas, subjetiva, objetiva direta. Subjetiva é que precisa de sujeito. Objetiva é que ela ganha um objeto direto. Objetiva indireta, ela ganha um objeto indireto. Completiva nominal, ela completa um substantivo fraquinho. Eu tenho medo, tá beleza. Mas medo de quê? De aranha. E predicativa, né? Que é a qualidade do meu sujeito, né? Não são separadas da oração por vírgula. Não tem vírgula. Ô, mania que a gente tem de pôr vírgula. Por isso o pessoal me chama de a louca da vírgula. Mas vírgula tem que saber colocar. Na dúvida, então não põe. Larga sem. Tá? Porque é melhor largar sem que pôr vírgula no lugar errado. Mas vamos aprender a colocar no lugar certo? Bom, período simples. Holmes escolhi os casos mais difíceis. Vamos melhorar isso aqui? Eu quero ele mais grossinho. Tá. Acha o verbo, chama ele de verbo e pergunta para ele quem. Quem escolheu os casos mais difíceis? Holmes. Holmes é o meu sujeito. Quantos verbos eu tenho aqui? Um é período simples. Então, aqui morreu o papo. Período simples. Escolhi o quê? Os casos mais difíceis. É o meu predicado. Na verdade, quem escolhe, escolhe alguma coisa, né? Esse aqui é um objeto direto. Vamos complicar? Adoro complicar. Quem trabalha com investigação deve estar sempre atento a cada detalhe. Quantos verbos tem aqui? Trabalha e deve estar, que é uma locução verbal. Deve estar atento a cada detalhe. Quem? Então, eu preciso de quem? De um sujeito, certo? Que é essa oração aqui. Ela vai trabalhar para a principal como sujeito. Regrinhas simples da língua portuguesa. Vou escrever aqui, deixa eu afinar. Ó o macete chegando. Ó o nosso bizu do dia. Ó o nosso bizu. Vamos escolher uma cor bonita para o bizu verde. Para uma oração ser plena, ela tem que ter sujeito, mais verbo, mais complemento verbal. Tudo bem? Se ela estiver na ordem correta da gramática original de fábrica, vem o sujeito primeiro, vem o verbo depois vem o objeto. Nunca se pode pôr, jamais, vou até mudar a cor do bichinho. Eu nunca coloco vírgula. Cadê meu bichinho vermelho? Achei. Jamais você coloca vírgula entre sujeito e o verbo.
Nunca. Se estiver na ordem correta e deslocado também. Jamais coloca vírgula entre o seu verbo e o seu complemento, objeto direto e indireto. Tudo bem? Vamos fazer o teste? Ó, sujeito, verbo, complemento verbal. Entre o sujeito e o verbo pode ter vírgula? Nunca. O cachorro, vírgula, comeu. Não pode. O gato, vírgula, pulou. Não pode. Eu comi, vírgula, o bolo. Não pode. Jamais. Vamos ver aqui? Escreva a classificação das orações subordinadas, né? Eles querem que vocês dê nome, isso para vocês não é problema. Vocês fizeram tanto, só de olhar já sabe o que é. Em seguida, assinale os períodos que estiverem pontuados corretamente. Acho que ele seja inocente. Acho. Acho é o verbo, certo? Verbo 1, verbo 2. Então, é o período composto. Eu acho. Quem acha, acha alguma coisa. Então, isso aqui está funcionando para mim como objeto direto. Tudo bem? Bom, eu posso colocar a vírgula entre o verbo e o complemento verbal dele? Posso? Então, eu não posso marcar ela. Eu estou procurando as corretas. Essa aqui está erradíssima. Eu não posso colocar vírgula entre o verbo e o seu complemento. Aqui tem o verbo, eu acho. Eu não posso colocar a vírgula entre o verbo e o objeto dele, gente. Meu Deus do céu. Socorro, socorro. Eu só desejo uma coisa. 2 pontos. Que o caso seja solucionado. Será que essa está correta? Verbo 1, desejo. Seja, verbo 2. Se eu chegar até aqui, primeiro, vamos descobrir qual tipo de oração. Eu, verbo, sujeito. Quem deseja? Eu. Desejo o quê? Uma coisa, mas não termina aqui. Se eu chegar até aqui, eu não sei o que é. Então, eu preciso de um aposto. Ah, então ela vai ser uma oração subordinada apositiva. Tem 2 pontos. Bizu. Bom, essa aqui tá certa, porque entre a oração principal e o seu aposto é naturalmente de regra de original de fábrica ter 2 pontos. Então, essa está correta. Clarice queria, ó, sujeito. Lembra lá. Entre o sujeito e o verbo pode ter vírgula? Clarice, verbo. Clarice é o meu sujeito. Clarice queria o quê? Que o fim de semana chegasse logo. Vamos ver como que bateu lá. É uma oração subordinada objetiva direta. Entre o sujeito e o verbo tem vírgula? Não. Não pode. Sujeito e verbo não tem vírgula. Entre o complemento e o verbo tem vírgula? Não, não pode. Então, essa também está certa. Escreva o período anterior que não foi pontuado corretamente. O único que está errado. Basta tirar essa vírgula daqui. Quem acha, acha alguma coisa. Eu nunca coloco vírgula entre o verbo e o objeto direto. Dúvidas? Nós estamos juntos? Lembra sempre disso aqui, ó. Anota no caderninho de vocês, por favor. Tá? Nunca coloque vírgula entre sujeito e verbo entre o seu complemento. Independente se o período for simples ou composto. Tá bom? Bom, aí eu tenho aqui a leitura 2, a caixa de papelão, nós lemos, fomos felizes, nós já corrigimos. Bom, só isso por hoje? Sério? Mesmo? Não acredito que a aula já acabou. Ah, que pena! Então, por hoje é só, né?
Vamos voltar lá para ficar bonitinho. Eu vou parar bem na anotação que você vai fazer aí para mim, no seu caderno, que vai servir para todo sempre, para toda eternidade, que a ordem original é sujeito, verbo e complemento verbal. Eu posso até inverter na frase, mas eu nunca separo por vírgulas sujeito do seu verbo e nunca o verbo do seu complemento. Eu não posso enfiar uma vírgula aqui e eu não posso enfiar uma vírgula aqui. De forma alguma. Tudo bem? Tudo bem até agora? Vocês entenderam? Estamos juntos? Dúvidas? Podem perguntar à coordenadora Josiane, que eu estou totalmente à disposição de vocês. Tá bom? Um beijo no coração. E por hoje é só. Fiquem com Deus.